A influência do capital transnacional não acontece apenas através do endividamento dos países e das crises evidentes das dívidas nacionais, acontece também através de formas de influência política não formal, nomeadamente através de think tanks. Eu venho mostrar-vos no dia de hoje algumas das pessoas envolvidas em Portugal, neste caso 14 portugueses em concreto, num think tank financiado por George Soros e Rockefeller. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, temos aqui estas imagens de figuras conhecidas em Portugal e temos 14 portugueses que integram um think tank financiado em 2,6 milhões de euros por Soros e Rockefeller. Portanto, temos basicamente algumas caras conhecidas da política portuguesa, mas não obrigatoriamente da política formal portuguesa. Temos aqui pessoas que participaram informalmente, mas são apenas algumas caras. Vamos ver em que é que isto consiste. 14 personalidades portuguesas integram um think tank europeu que recebeu 2,6 milhões de euros de George Soros e Rockefeller. Alguns nomes já tinham participado no Clube Bilderberg, Fórum Económico Mundial ou Comissão Trilateral. Portanto, basicamente, isto são formas de, enfim, vamos lhe chamar soft power, em que temos estas organizações transnacionais geridas sempre pelos do costume. Inclusive, George Soros neste momento creio que já está a passar a sua influência legalmente estabelecida e com a conivência das elites nacionais também, já está a passar a sua influência para Alex Soros, que é o seu filho, que não parece querer abrandar em toda a destruição que o próprio pai causou com a sua influência a nível mediático. Inclusive, eu não sei se sabiam, mas muito mal se fala de Viktor Orbán, e seguramente que Viktor Orbán e o seu governo têm muitos defeitos, nomeadamente o da corrupção, que é evidentemente imperdoável, mas não deixa de ser curioso que George Soros se tenha estabelecido na Hungria antes da Hungria ser uma democracia. E, portanto, tem alguma graça perceber que para estas figuras que dizem defender a democracia e tudo mais, eu sou tendencialmente monárquico, portanto, a minha causa não é seguramente uma democracia liberal, mas tem graça perceber que estas pessoas que dizem defender as democracias liberais e que explicam isso em livros, eu próprio tenho aqui um livro do... cá está. Tenho aqui um livro do George Soros em que fala muito disto, esta questão da defesa de uma sociedade aberta. Isto vem diretamente, é uma menção e uma inspiração em Karl Popper, inclusive é o próprio, tem a Open Society Foundation, que é uma inspiração de nome direta como é que se chama, na obra de Karl Popper, cujo nome não me recordo, mas investiguem, e este livro é interessante para percebermos as dinâmicas e os entendimentos das sociedades que George Soros e os seus parceiros do capital transnacional tanta influência têm, não só através do sistema bancário e também do endividamento das nações. Isso é evidente que é uma forma evidente de controlo, mas também através destas formas menos formais, digamos assim, de influência, think tanks, ONGs, tudo, muitas vezes financiado com o dinheiro dos nossos impostos, e há pessoas que às vezes fazem um não argumento sobre pessoas como este senhor, que é um argumento basicamente do tipo, bom, mas este senhor não está no top 5 dos homens mais ricos do mundo, não está no top 10. E estas pessoas não percebem que este homem provavelmente movimenta mais dinheiro do que se calhar o top 10 inteiro. Isto porque ONGs e outro tipo de programas associados a determinados governos, recebimento de fundos, etc., que não contabilizam como património deste senhor, mas sobre o qual ele tem total poder de decisão. E, portanto, não se mede apenas através de património, mede-se também através da quantidade de dinheiro que George Soros pode decidir o seu destino. E isso, portanto, é inegável. O European Council Foreign Relations, o ECFR, é um think tank pan-europeu constituído por especialistas que aconselham os governos europeus sobre política externa. O think tank recebeu 2 milhões e 250 mil de George Soros, através da Fundação Open Society, e cerca de 356 mil dos Rockefeller, igualmente através da sua fundação. E tem aqui as fontes, e tem aqui algumas das caras. Isto é de fevereiro de 2026, portanto eu decidi trazer esta notícia. E existem 14 portugueses representados nos membros do Conselho e dos Peritos: Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa; António Vitorino, antigo Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações; Cláudia Azevedo,
Azevedo, CEO da SONAI, Miguel Poiares Maduro, professor universitário do PSD, João Gomes Cravinho, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, uma figura conhecida também em Portugal, Diana Soler, uma investigadora conhecida que apoiou a candidatura de Coutinho de Figueiredo e é também comentadora na CNN, Bruno Maçães, portanto autor e antigo secretário de Estado, Luís Amado do Partido Socialista, ex-ministro da Defesa, Fernando Anderson Guimarães, conselheiro diplomático do Presidente da Comissão Europeia, António Feijó, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, e portanto as figuras basicamente relevantes em Portugal estão todas envolvidas nisto, e aqui o PCP, o Bloco, já não querem falar do capital transnacional. Isto é uma coisa que eu adoro. É provavelmente a aliança mais improvável do século XXI, é o Bloco de Esquerda e o PCP aliado literalmente às pessoas que estão a subverter as nações, não só através do sistema bancário e do domínio do sistema bancário, mas também através deste soft power aqui, nas ONGs e tudo mais, mas também, evidentemente, do financiamento de determinados políticos que têm a espinha dorsal de uma enguia. Teresa Gouveia, PSD, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Isabel Mota, presidente do Conselho de Curadores, Tiago Antunes, investigador sénior associado com as seguintes áreas de especialização, e tem aqui de notar que Luís Amado, João Gomes Cravinho, Teresa Gouveia, Isabel Mota e António Vitorino já tinham participado em reuniões do Clube Bilderberg. Ainda, tanto Carlos Moedas como Cláudia Azevedo já participaram no Fórum Económico Mundial. Carlos Moedas tem uma escola europeia conhecida, não é preciso grande introdução. Por último, António Vitorino é membro da Comissão Trilateral fundada por David Rockefeller. Igualmente, a Fundação Open Society está listada como uma parceira do World Economic Forum e participou com eventos portanto, tem aqui do Fórum Económico Mundial e, portanto, reúne presidentes, primeiros ministros, comissários europeus parlamentares, intelectuais, líderes empresariais, ativistas e figuras culturais. Portanto, todas as formas possíveis de exercer qualquer forma de influência na sociedade estão reunidas as principais figuras que têm essa capacidade. Figuras culturais, através da sua influência que é evidente e que tem subvertido a memória histórica dos europeus e que tem, inclusive, sugerido uma autoculpabilização constante da história dos europeus. Tem também empresários que têm um poderio evidente em Portugal, desde logo também por causa das relações que têm com o poder político, financiando também, evidentemente, políticos, que são as figuras financiadas e que se compram facilmente, pelo menos a grande maioria deles, infelizmente, e tem outras figuras associadas às instituições europeias, figuras com domínio das ONGs e, portanto, por isso é que eu sugiro. Este livro é importante e já agora ele está em português. É um livro importantíssimo da editora Vogais e é importantíssimo porquê? Porque nós aqui percebemos não só a fonte do pensamento de George Soros, e George Soros é uma figura paradigmática deste ponto de vista, mas não é a única, mas apesar de tudo este livro é representativo daquilo que o próprio defende e que tem inclusive proliferado por todos os países onde o próprio está, e eu acho que de uma forma ou de outra ele está em mais de 100 países, portanto não é coisa pouca. Ele é apenas uma figura, há tantas outras, e tem aqui na defesa de uma sociedade aberta. Open Society Foundation é o nome da sua associação e está baseado na obra de Karl Popper, já me lembro da obra, que se chama Open Society and Its Enemies, e portanto é daí que vem não só esta ideia internacionalizante da União Europeia, porque o Karl Popper é uma figura que também influenciou evidentemente a estrutura fundacional da altura, que não era a União Europeia, mas que passou a ser, e portanto estes projetos eurofederalistas e esta forma de internacionalização das nações, o fim das fronteiras e tudo mais, está tudo reunido nessa obra, é fácil de compreender, e se quiserem um resumo em português, aconselho vivamente este livro. É importante conhecermos os nossos inimigos políticos e não convém desmerecer as suas capacidades, porque se há coisa que está evidente nas nossas sociedades é que estas pessoas têm capacidades e não são de ignorar, diga-se de passagem. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.